Acho Contribuir que nem foi. foi. Foi sim. Uhum. Foi sim. Não lembro. Então vai ser o 59. Isso. Então tá. Então vamos lá. Pode iniciar. Então tá. Vamos lá, vamos fechar levemente os nossos olhos. Se nos conectarmos com nossos anjos guardiões, com os espíritos que nos acompanham, e entre nós mesmos, para que a gente possa, então, se congregar essa egrégora de luz, na qual a gente faz parte. Primeiramente, vamos agradecer a Deus Pai por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos na noite de hoje, para que juntos, então, possamos agradecer pela semana maravilhosa que tivemos e pedir por tudo aquilo que ainda teima em estar conosco, dificultando a nossa jornada. Pai querido, que a sua luz bendita possa se fazer presente na nossa vida hoje e todo sempre. Que sejamos capazes de compreender, entender e aplicar aquilo que leremos hoje, para que assim, então, consigamos realmente nos tornarmos a nossa melhor versão, a fim de que possamos chegar ao nosso destino, que é o reino de Deus. Sejamos capazes também, Pai, de transformar a nossa jornada atual numa possibilidade ínfima de instaurar o reino de Deus em dentro de nós, para que, quando atingirmos este objetivo maior, nos sintamos em casa cada vez mais. Peço também, Pai, pelos nossos filhos, pelas nossas filhas, nossos netos, netas, genros, noras, irmãos, irmãs, pais, mães, amigos, amigas, e todos aqueles que interagem conosco de alguma forma, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que a sua luz e as suas bênçãos de amor, de paz, de misericórdia, de justiça possa ser derramada sobre todos nós, para que assim sigamos na paz, no amor, na esperança, na verdadeira fé, que nos une e faz com que transbordemos a nossa alegria. Obrigado, Senhor, por tudo. E assim seja. Que assim seja. A gente leu o duelo. Então terminou o 12, né? Isso, podemos começar o 13. Começar o 13. Isso. Dando início à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Então aqui Jesus fala, né? Para fazermos o bem sem esperar a recompensa. Para não dar, não fazer igual os hipócritas, que falam alto, que gritam, que fazem questão de que seja visto o bem que eles fizeram. Isso, na verdade, não é bem. Às vezes chega até a humilhar aqueles que foi beneficiado. Então, de que vale esse bem que você está fazendo, que na verdade não causa o bem ao próximo, né? Então, a gente tem que ter muito essa preocupação de fazer por amor e não para aparecer. Fazer por caridade e não por ostentação. E isso é humildade, isso é benevolência, isso é caridade. E é isso que Jesus nos ensinou, e é esse exemplo que ele nos deu que espera que nós conseguimos seguir, ou pelo menos tentar, né, buscar sermos semelhantes a ele. Iguais não, porque nunca seremos iguais, mas sermos semelhantes, termos um coração tão caridoso, tão benevolente quanto foi o dele. Procurar fazer o bem pelo bem, e não para que nós tenhamos algum proveito em cima disso. Porque quando a gente faz, já buscando a recompensa, se a recompensa for dada aqui na terra, ele coloca que Deus já não te deve nada. A única coisa que você vai encontrar é a punição pelo orgulho. A única coisa que ficou para frente para receber futuramente é a punição pelo orgulho. Então, isso é muito sério. Seríssimo. E quando a gente pensa naquela situação dentro do seio familiar, certo? Porque a volta e meia a gente passa por algumas situações de revés e tal, né? E que a gente precisa de um suporte, né? Muitas vezes até um suporte financeiro, devido a alguma condição que, enfim, a vida
e as nossas atitudes acabaram que promovendo aquela situação. E quando tu tá na condição de ajudar, né, de praticar a caridade, ao fazê-lo, essa caridade por esse ente querido e coisa, e junto com essa caridade, tu coloca uma condição, eu te ajudo, mas aí não é caridade. A partir do momento em que nós colocarmos o mas em qualquer atitude nossa em relação a qualquer irmão, é isso que vai ocorrer. Ele vai ser a tua mão esquerda está presenciando o que a tua mão direita está dando. E não é isso que Jesus nos ensina. Ele nos ensina a dar, sabe? Uma certa feita, vou te contar essa historinha. Uma certa feita, ainda casado, estávamos no litoral catarinense e passou um mendigo na rua, pedindo, né, um dinheirinho para comprar um leite e tudo mais e tal. E eu peguei R$5 na época e dei R$5 para ele. Imediatamente a pessoa, né, que estava ao meu lado disse assim: mas tu é louco, dá dinheiro para ele, ele vai gastar com cachaça, ele vai gastar com qualquer coisa. Eu simplesmente olhei para ele, né, para essa pessoa, e disse assim: meu amigo, a partir do momento em que eu dei, não é mais meu. A partir de agora, quem recebeu vai responder sobre os seus atos. Se ele mentiu ao conseguir o dinheiro, quem vai responder por isso é ele, não eu. Entende? Mas isso aí tá errado. Aí entra a opinião de cada um. Mas a questão toda deu, não é mais teu. Como a outra pessoa vai fazer com aquilo que recebeu, é problema dela, não sua. Porque se a gente começa a dar condições para aquilo, não, eu te dou isso aqui, mas só se tu fizer tal coisa. Isso não é caridade. Entende? Isso é um empréstimo, isso é uma troca. Sim. Né? Porque quando eu te dou, mas tu tem que me dar algo em troca. E isso é uma troca. Seja ela de forma verbal, seja ela de forma de comportamento, seja ela de qualquer âmbito. Deu, não tem mais, não é mais tua propriedade. Deus solta, né? Exatamente, Deus solta. Isso aí não é mais tua propriedade, não é mais tua responsabilidade responder sobre aquilo que você deu. A sua responsabilidade é responder pelo ato de dar. Aí é o ato de dar, é o fato, entende? Não o que foi dado, não o objeto da doação, ou o objeto da caridade. Caridade pode ser através de palavra, pode ser através de bens materiais, pode ser através de inúmeras coisas. Quando tu dá esperando algo em troca, não é caridade. Sim. Não é caridade. Não é. É orgulho. É orgulho e egoísmo. Orgulho e ostentação. Exatamente. É aquela coisa. Eu vou ajudar 2 anos atrás. Eu vou ajudar o povo lá do Rio Grande do Sul que estão embaixo d'água. Estou dando aqui assim, olha só, olha a quantidade de mantimentos que eu estou organizando para dar. Isso não é caridade. Isso é solidariedade. Mas por que não é caridade? Desde que seja feito... Vamos colocar. Teve algumas pessoas que doaram e divulgaram a doação, mas não no sentido de se vangloriar, mas no sentido de divulgar... Você estava participando. Não, por exemplo, tem uma mulher que ela fez um curso, ela tem um curso, aí durante não sei se eu já ouvi falar dela, o Ricardo, ela está sempre junto com o Ricardo, a Tassi Carvalho. Aí durante essa parte do Rio Grande do Sul, ela vendeu o curso, um dos cursos dela, ela falou, olha, eu estou reabrindo esse curso e vou vender toda Para vender todo o valor para aquilo. Mas então, a divulgação dela não foi no sentido de que as pessoas comprassem. E não de se vangloriar. Não. Ela estava divulgando o curso para que o curso fosse comprado para gerar valor, renda, para poder... É diferente de quem fez, falou assim, olha aqui, eu estou mobilizando carreta, eu estou levando, eu estou... É isso aí. É isso aí. O seu então, exemplo assim, foi fantástico. no sentido de... Isso.
sabe? Até mesmo o Saulo e o Haroldo, né, nas muitas campanhas que eles fazem, assim, uma parte de tudo aquilo que a gente arrecada é dado para instituições e tal, a fim de auxiliar. Então, Eu mesma sou sim, tu é madrinha a do, madrinha do da, Médicos Sem Fronteira? sim, através de uma live que teve lá naquele Conte Comandantes lá, Sim, mostrando aquelas crianças, aquilo me impactou muito. Então, eles claro. fazem nesse sentido da divulgação, isso aí é muito válido, Mas né? a grande diferença, né, Gê? Tu não fica falando para todo mundo que você faz isso no intuito de aparecer. Então, o que você Sim, faz, a contribuição que você faz, é uma contribuição caridosa. Porque o que aquela turma precisa? Eles precisam da matéria para poder sim, comprar os medicamentos, para poder comprar alimentação, para poder auxiliar mesmo quem precisa. E que bom que existe dessa forma. Agora, a gente vê muita gente, não, foi de cabeça para baixo. né? A gente vê muita gente, né, Gê, que dá, a gente percebe que está dando só para querer aparecer, né? Só para subir no palanque e dizer Só assim, para não, se divulgar. exatamente, só para divulgar, como sendo realmente, É, eu sou bom, eu sou a boa, eu ajudo, eu faço, sabe? E se é. a gente levar em consideração a obrigatoriedade, não, mas a responsabilidade que cada um de nós tem em doar, ser caridoso, ainda mais tendo uma condição financeira e material abastada, é de nossa responsabilidade fazer com que esses recursos cheguem nos mais necessitados. É uma Sim, responsabilidade, é a responsabilidade da Fortuna, das questões, sim, um dos trabalhos que a Fortuna tem, sabe? Então, tu foi afortunado com recurso material, não seja avarento, egoísta e orgulhoso, só para si, e distribua essa renda de forma a beneficiar mais pessoas, sem que essas pessoas saibam que estão sendo beneficiadas por ti, sim, né? Aí sim é a verdadeira caridade, é, né? sim. Sim. Seguimos, Vamos lá, o pau nosso, sigamos até lá. sigamos até lá? Se Então, vos vamos. estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Jesus, João 15, 15, capítulo 15, versículo 7, é isso? É isso aí. Vamos lá. Posso ler? Sigamos até lá. Diga, então vamos lá. E aqui ele está dizendo a forma de como é que a gente pode fazer para orar. Como orar? Então, Nossa, quando Jesus coisa nos, mais linda. né, naquela parte assim onde Jesus está com os apóstolos voltando de uma pregação, né, voltando de Betânia, quando ele foi lá resgatar Lázaro, e aí Jesus amaldiçoou uma figueira porque ela não estava dando frutos. Lembra dessa passagem? Uhum. E que ele diz assim, ó, peça para que essa montanha saia daqui e ponha-se para lá. Peça como se algo realmente como feito. O que diz no Pai Nosso na oração dominical? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Seja a vós, seja nós, seja Já feita a vossa vontade, assim na aceita a terra vossa como no vontade, céu. assim na terra como em todos os mundos. Então, primeiro é a vontade do Pai. Então, nós tenhamos, quando pedirmos em oração, Pai, que a sua vontade seja feita antes que a minha vontade seja feita. Mas se o Senhor puder nos agraciar um pouquinho com a minha vontade, que a minha vontade esteja pelo menos em sintonia com a sua. Porque muitas vezes a gente pede coisas mecânicas, coisas materiais, coisas, sabe? Ah, Pai, me ajuda a melhorar essa dor que eu estou no ombro. Tá? Senhor, me tira essa dor do ombro. Mas o que eu fiz para ocasionar essa dor do ombro? Você tem que ir na raiz, né? O que está gerando isso? Exatamente. Sabe? Quando eu peço para Deus, Pai, me tira desse quadro depressivo, como eu estava na semana passada. Pai, me tira desse quadro depressivo. O que eu faço? Ele vem e faz exatamente o que a gente precisa. Toma, tu vai sair do estado depressivo. Tá aqui, mas para te sair, tu tem que estar em mim.
Só tem um jeito de a gente sair de qualquer situação que a gente se encontra, estando em Jesus. O que Jesus faria nessa situação? Estou numa discussão com a Gessiara. Uma discussão assim onde os nossos orgulhos estão à flor da pele. O que Jesus faria? Jesus faria assim? Não, não faria dessa forma. Como é que Jesus faria? Porque Jesus não deixou de educar, mas ele educava com amor, né? Amor. Com amor. Ele educava com amor. Então, pedi e obtereis, mas pedi realmente com devoção, devoção a Deus, devoção a Jesus, devoção a estar realmente praticando o amor, a justiça, tudo aquilo que ele veio nos ensinar. Senão, não vai funcionar? Vai funcionar sim, porque Deus não deixa ninguém desamparado. Mesmo quando a gente faz a reza automática, da Ave Maria, Glória ao Pai, sabe? Eu estou falando disso por causa que é a carga que eu tenho da Igreja Católica. Mas isso se dá a todas as outras rezas, até mesmo no nosso meio espírita. Quando a gente tem um ritual, aquelas mesmas palavras sempre. Mas faz parte do nosso entender quanto o nosso cérebro aprende por repetição. E se a gente não repetir aquelas palavras, aquela fala, a gente acaba não entendendo aquilo que aquela voz interior tem para nos dizer. Que é quando a gente pede, quando a gente ora, quando a gente agradece, sabe? Sentindo a emoção daquilo que está pedindo. Porque o que Jesus diz é justamente isso. Sinta a emoção daquilo que tu estás pedindo. Eu pedi semana passada para que eu saísse da depressão. Eu saí da depressão. Eu saí do meu quadro de depressão. Não sem ter pago o preço por ter entrado nisso. Que foi a consequência do que aconteceu essa semana e as dores físicas que eu estou tendo devido àquilo lá. Mas eu saí da depressão. Tanto que a gente está aqui hoje conversando, dialogando, né? Nem parece mais aquele Sandro que me passou a mensagem. Culto hoje, respondendo 3 horas depois, oi, desculpa, eu estou deprimido, não dá, e, né? Não é a mesma pessoa, ou melhor, é a mesma pessoa, só que não é o mesmo... Na mesma situação. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Eu tenho uma coisa assim, naquele final de semana passado, Gê, eu estava me sentindo completamente sozinho, solitário, sem ninguém, fazendo muitas perguntas do tipo, por que eu não tenho meu pai e minha mãe aqui comigo? Por que eu fui afastado e abandonado por todo mundo? Por que nem o meu filho, que foi tão difícil de tê-lo no seio familiar, numa gestação de mais de 5 anos, a gente tem que viver afastado? Essas não eram as perguntas que estavam na minha cabeça na semana passada. Por isso que eu estava tão mal. Sabe o que veio? Imediatamente depois que eu pensei tudo isso, imediatamente, o André ligou. Meu filho me ligou. Oi, pai. Lembrei de você. Estou aqui, tá? Não te sente sozinho. Ele nem sabia o que estava acontecendo comigo. Liga. A resposta do que eu pedi veio. Chegou, né? Instantaneamente. Eu não terminei de pensar, gente. Tanto que eu chorei no telefone com ele. Passei 20 minutos chorando, de sair lágrima. Sabe? E ele assustado, eu vendo na cara dele, pai, o que tu tem? Calma, pai, o que tu tem? Te acalma. Até acontecer, tal. Mas essa troca que eu tô fazendo é contigo, tá? Ai, obrigado pela aquela mensagenzinha que me manda agora, eu também te amo. Vamos fazer a oração final e continuar conversando? Vamos? Vamos dar por encerrado mais um culto no lar nessa casa. Primeiramente agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos reunidos em vosso nome. Agradecendo toda a espiritualidade amiga, generosa, protetora, por ter nos intuído, por ter nos auxiliado, nos conduzido, por estar conosco e com todos aqueles que nos são caros.
Agradecer por mais uma semana que nós terminamos e pela semana que estamos começando, pedindo a Deus que nos ampare, nos ilumine, nos proteja, para que nós possamos dar conta do que foi predestinado para vivermos nessa semana. E obrigada, Pai, muito obrigada por tudo, muito obrigada pela vida, muito obrigada por tudo que nós estamos podendo vivenciar e aprender. Obrigada, Deus. Assim seja. Assim seja. Ah, que bom.